Outra situação que eu gostava de alertar, já em 2001 eu focava as oportunidades perdidas que Amarante tinha ou deixava passar relativamente aos quadros comunitários. Foi sempre assim, no governo que nos tem, ou no desgoverno que tem estado à frente dos destinos de Amarante ao longo dos últimos 19 anos, nunca souberam aproveitar nenhum programa de quadros comunitários. Dizem que esgotam tudo o que é de quadros comunitários, mas, senhores, há verbas que estão adstritas a cada concelho e esses sim vão lá buscar, mas depois é preciso ter mais ambição, fazer mais coisas. Eu dou um exemplo de uma oportunidade perdida nos últimos 2 meses. Amarante está a fazer agora uma requalificação no Arquinho. Não vou questionar se bem ou mal, se for só para requalificar ou se a ideia foi para requalificar só a parte, enfim, que é visível aos olhos todos, aí acho que é mau, porque era um espaço que já estava consolidado e, portanto, penso que não seria urgente, haveria outras prioridades. Mas acredito que a prioridade ali não é aquilo que é visível aos olhos todos, mas sim aquilo que está no subsolo. E, portanto, aí já me calo e, obviamente, se assim é, acho muito bem que a obra seja feita. A questão não se prende por aí. Prende-se que estamos a falar de uma obra que andará, sensivelmente, à volta de 1 milhão de euros. Eu queria lembrar os amarantinos que o CREN está aí. E o CREN deve ser aproveitado. E já agora, retomo já aqui a conversa, não dizer, como foi dito neste plano e orçamento por parte da Câmara, em que no relatório que apresentou, que foi votado e já foi votado na Assembleia, em que continuam a dizer que o CREN ainda está numa fase embrionária. Não está numa fase embrionária. Já vários programas abriram, encerraram e vão continuar a abrir e encerrar outros, e ou a Câmara tem capacidade, arte e engenho, efetivamente, para estar atenta, ter planeamento, ter programação e ter capacidade para fazer essas candidaturas, então, mais uma vez, a barca vai a passar. E voltando ao Arquinho, havia um programa muito interessante que a Câmara poderia ter feito a candidatura, que é da política das cidades, que é Parcerias para a Regeneração Urbana. Este programa encerrou no dia 20 de outubro, e só para terem uma ideia, só assim em termos muito genéricos, este programa, a Câmara poderia fazer uma candidatura num total de 10 milhões de euros, em que viriam comparticipados 7 milhões, a fundo perdido. Ou seja, a Câmara, os 3 milhões restantes, seria, obviamente, parcerias público-privadas. Amarante, e em que, obviamente, a questão da requalificação do Arquinho já poderia estar contemplado nesta candidatura. E poderia fazer muito mais, poderia fazer toda a requalificação do centro histórico, e que bem necessita. Fala-se tanto que é necessário investir e promover o turismo. Há aí vários edifícios que precisam de requalificação. O Solar de Magalhães poderia estar afeta este programa. Temos aqui 3 igrejas belíssimas. Poderíamos criar a rota do Barroco, em que a Igreja de São Domingos precisa de requalificação, de São Pedro precisa de requalificação. Temos aí edifícios privados que poderiam ser totalmente requalificados, porque isto é um programa que visa uma parceria conjunta com as entidades privadas, as associações, os particulares e todas as entidades que possam, obviamente, e que tenha cabimento, obviamente, a reestruturação e que estejam neste centro histórico com as associações, muitas que aí existem. Poderia estar aqui nesta candidatura, fala-se tanto e já há tantos anos da necessidade de fazer parques de estacionamentos. Hoje em dia é necessário ajudar na mobilidade, porque não pensar em transportes públicos e transportes alternativos. Poderia estar nesta candidatura que a Câmara podia ter feito. O que é certo é que não fez. O que é certo é que mais uma vez deixou passar. Este milhão de euros gastos, 700 mil euros poderiam vir a fundo perdido. A Câmara só teria que investir 300 mil. Isto é que se chama desgoverno. Isto é que se chama
falta de ambição e realmente aquilo que muitas vezes os amarantinos costumam dizer, já estão acomodados à cadeira. Nós não podemos, e uma autarquia que pretende ajudar as populações locais não pode perder este tipo de oportunidades. Mas há mais. Mas há mais outros programas, enfim, há programas para a indústria em que visa criar os parques industriais. E já agora, deixe-me também falar em indústria, as oportunidades perdidas que a Amarante tem tido. Eu, ainda a semana passada, estava a falar com um engenheiro de uma empresa que saiu de cá, da Enercon, e ele falava-me da história, em que tentou diversas vezes, aliás, porque é de Amarante, reuniões com a Câmara, acabou por as ter, não com o seu Presidente, tentar encontrar uma solução para que a empresa se ficasse cá, e nada foi feito, ele ficou envergonhado. Esta é a política da Câmara em relação à indústria. Nada faz para fixar e para criar condições para o emprego em Amarante. Eu julgo que isto tem que acabar. Nós temos que conseguir fixar as nossas populações. Nós temos que conseguir criar emprego para os jovens. O que é feito? Pergunto eu. Nada. Zero. Esta é a política da Câmara em termos políticos. Aliás, se não vejamos, e eu na última conferência de imprensa que dei, em que falava exatamente desta questão da indústria, em que a Câmara tem no seu orçamento 39 mil euros, até comparava, dizia, até para os amarantinos perceberem, 39 mil euros dá para comprar um caminhão em segunda mão, só para as pessoas terem ideia de qual é o investimento que a Câmara pensa fazer em termos, ou a política industrial que tem para Amarante. Já agora, há pouco quando falava do Arquinho, embora julgo que é importante é focar naquilo que é estruturante e aquilo que realmente poderá mudar a face de Amarante, eu focava outro aspecto, questões de pormenor, em que eu julgo que a Câmara terá que estar atenta a tudo. A requalificação do Arquinho vai ser, em termos temporais, vai levar bastante tempo, sensivelmente 1 ano, mais coisa, menos coisa. Isto quer dizer que todos aqueles comerciantes e aqueles empresários daquela zona vão ter, obviamente, prejuízos avultados. Vão ter prejuízos avultados. Eu julgo que a Câmara terá que ter políticas e terá que ajudar esta gente, como, por exemplo, coisas pequenas, mas que são importantes. Porque é que não as taxas que esses comerciantes têm que pagar por terrados, pela publicidade, não são abolidas durante este período em que estão a ser feitas as obras? São pequenas coisas que mostram que realmente a Câmara está preocupada com o pequeno comércio. Em termos de receitas para a Câmara é residual ou é quase nulo, mas efetivamente receitas para despesas ou minimizar o prejuízo que estes comerciantes têm, eu julgo que é importante que realmente a Câmara esteja sensível a isto. Não é pensar, bem, isto eles, enfim, têm que suportar tudo, não. A Câmara tem que estimular e tem que ajudar este pequeno empresário. Infelizmente, também são sempre esquecidos.